Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do PET. Eu sou Stephanie Gonçalves Lima, membro integrante do grupo PET Engenharias, sou do curso de Engenharia Civil e hoje a nossa aula vai ter como tema tratamentos anaeróbios de esgoto, da disciplina de Sistema de Esgotamento Sanitário e Pluvial. Bom, para dar início à nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de tratamento. Existem três tipos de tratamentos de efluentes. São eles os físico-químicos, os biológicos e os mistos. A quantidade de concentração de oxigênio em meio líquido é que define o tipo de tratamento. E os tratamentos anaeróbios, eles são caracterizados pela não presença de oxigênio. A digestão anaeróbia tem como definição um conjunto de processos de degradação da matéria orgânica por micro-organismos na ausência de oxigênio. Esse tipo de digestão anaeróbia, ela acontece corriqueiramente no nosso dia, como por exemplo, na fisiologia humana e animal, nos processos industriais como a fabricação da cerveja, por exemplo, no meio ambiente, nos aterros sanitários para a degradação dos resíduos e também no tratamento de resíduos, que é o que vamos tratar na nossa aula. O tratamento de águas residuárias, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Tem como vantagem a economia na aeração, baixa produção de lodo e produção de CH4, energia, simplicidade operacional. E como desvantagens temos o mau odor, a menos eficiência, complexidade no processo biológico e o empirismo. Temos alguns problemas operacionais também presentes nesse tipo de processo, como a obstrução de dispositivos de entrada e saída, o mau odor, como eu falei, que é uma desvantagem, ele é provocado por H2S e outros gases, a corrosão, que também é provocada pelo H2S, o acúmulo de escuma na superfície dos compartimentos de decantação, o acúmulo de escuma também no interior dos separadores trifásicos e a formação de espuma. Falando um pouco sobre a microbiologia dos processos anaeróbios, nós temos 4 fases, onde inicialmente possuímos os resíduos com compostos orgânicos complexos, que são compostos por carboidratos, por proteínas e lipídios. Estes passam pelo processo de hidrólise, onde ocorre a quebra de moléculas complexas por bactérias hidrolíticas com enzimas extracelulares. O resultado são compostos orgânicos simples, como açúcares, aminoácidos e peptídeos. Esses passam pelo processo de acidogênese, que é a produção de ácidos orgânicos, alcoóis e cetonas por bactérias fermentativas. Esses ácidos são ácidos orgânicos de cadeia longa, como por exemplo o acetato butírico, acetato propiônico, acetato acético e também o etanol. Esses passam pelo processo de acetogênese, onde a produção do acetato através da conversão de ácidos e alcoóis ou de H2 e CO2 pelas bactérias acetogênicas. A próxima fase é composta pela metanogênese, que é uma etapa onde produz mais hidrogênio. Entretanto, ela faz uso do hidrogênio da etapa anterior. A metanogênese ela é definida pela produção de metano através do uso do acetato ou também do uso de H2 e CO2 pelas arqueias metanogênicas e hidrogenotróficas. Em resumo, os estágios da digestão anaeróbica, eles fazem com que os compostos orgânicos complexos eles sejam quebrados por bactérias acidificadoras, que são conhecidas como as bactérias facultativas, transformados em ácidos orgânicos em cadeia longa, onde são quebrados por bactérias metanogênicas anaeróbias estritas, e como resultado temos a produção do biogás, que é o CH4 mais o CO2. Existem alguns sistemas de tratamento anaeróbios. São eles os tanques sépticos, filtros anaeróbios, reatores WASB, digestores de lodo, lagoas anaeróbias, reatores de leito fluidificado, reatores EGSB, reatores anaeróbios de membrana, reatores anaeróbios com biodiscos rotativos, reatores anaeróbios em bateladas sequenciais, reatores anaeróbios horizontais de leito fixos, entre outros. A combinação de tratamentos anaeróbios e aeróbios, eles exploram as vantagens de cada tecnologia e minimizam as respectivas desvantagens de cada um. Por exemplo, nos tratamentos anaeróbios,
O abatimento de boa parte da matéria orgânica é feito com baixo consumo de energético e baixa produção de lodo. Já nos tratamentos aeróbios, ocorre a complementação do tratamento com elevada qualidade do efluente final. Aqui nesta aula, a gente vai falar sobre os reatores WASB, que são os reatores Upflow Anaerobic Exlode Blank, baseados na entrada do efluente pela parte inferior, onde é mantido em um leito de lodo e uma manta de lodo que se expande, e na existência de um separador sólido líquido gás trifásico. Os reatores anaeróbicos possuem fluxo ascendente e uma manta de lodo. Em termos de eficiência, esse fluxo ascendente e o fluxo descendente não tem diferença, exceto pelo fato de o ascendente, o fluxo, ser no mesmo sentido do gás. A alta concentração de micro-organismos anaeróbios garante a remoção de até 75% da DQO, que é a demanda química de oxigênio, com tempo de detenção hidráulica TDAH de apenas algumas horas. O separador trifásico ele impede a perda excessiva de sólidos. Outra vantagem é que quando temos a presença de reatores WASB, não é necessário adensar e digerir o lodo, além também da presença de decantadores. Aqui nós podemos observar o esquema do reator WASB, onde a saída de gás é feita, digamos que pelo chapéu do reator. A coleta do efluente é feita por calhas ou tubos perfurados, onde há também o compartimento de decantação, o separador trifásico, o defletor de gases, a abertura para a entrada no decantador. Ali no meio intermediário temos as bolhas de gás, a manta de lodo e presença de partículas de lodo. Na parte de baixo do decantador, nós temos o leito de lodo, onde ocorre a digestão, e o fluxo ascendente, como eu havia falado anteriormente, é quando o efluente segue no mesmo sentido do gás. Então, a coleta do efluente final ela é realizada por calhas ou tubos perfurados. Não é recomendado o uso de dispositivos de retenção de escuma, a não ser quando a unidade for seguida de filtração biológica, e também alguns cuidados devem ser tomados para que não ocorra o acúmulo de escuma na superfície dos decantadores ou no interior do separador trifásico. Cuidados como, por exemplo, as limpezas periódicas. Chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Peço que você deixe o like, comente, compartilhe. Isso ajuda bastante a gente a continuar com o nosso trabalho aqui no canal do PET. Logo mais, vocês vão ver a aula de aplicação do dimensionamento de reatores WASB. Fiquem com a gente. Até já, pessoal. Abraço!